Nesta videoaula, iremos estudar os parâmetros das partículas. Então, vamos criar um plane e dois emissores. Apenas com a finalidade de perceber como as partículas interagem com o emissor. Vamos rotacionar para baixo. E agora criar os emissores. Colocar este um pouco mais afastado. Bom, não tanto. Agora está correto. Os dois da mesma altura. Estão bem alinhados. Já é o suficiente para o estudo. Vamos criar uma gravidade. Pronto, a cena está configurada e pronta para o início do nosso estudo. O que iremos estudar serão esses parâmetros dentro de Perticles, todos esses daqui, dando ênfase aos principais parâmetros. No nosso curso inteiro do RealFlow, iremos trabalhar com as partículas do tipo líquido, com exceção do último projeto, onde iremos trabalhar com dump. Então, estudaremos apenas os parâmetros do tipo líquido. Uma vez que não faz parte do escopo desse curso trabalhar com todos eles, pois este é um curso de fundamentos do RealFlow. E também lhe damos 3 projetos, como Splash, Copo de Água e Chuva. De certa forma que você sai dominando os fundamentos do RealFlow, tendo possibilidade de seguir em frente, tendo uma ótima base em estudos do RealFlow. O RealFlow lhe dá alguns tipos de partículas, como gás, para criar gases, líquidos para criar líquidos. O dump também pode ser trabalhado com líquidos, partículas elásticas, que neste caso servem para criar alguns corpos moles ou gelatinosos, e partículas totalmente customizadas. Vamos se manter estudando no tipo de partículas líquidas. Resolução. Aqui está um parâmetro muito importante. Este 1.0 está relacionado a 1000 partículas por metro cúbico. Se colocarmos 5.0, haverão 5.000 partículas dentro de um metro cúbico. Então, vamos selecionar o emissor da esquerda, vamos mudar ele de cor. E vamos apenas mexer no parâmetro de resolução. Vamos colocar 20, ou seja, aqui existem 20.000 partículas no metro cúbico. E aqui existe apenas 1000. Vamos ver como elas se comportam no emissor. No plane, veja que o emissor rosa, que está com 20.000 partículas por metro cúbico, está muito mais cheio de partículas, obviamente, está muito mais delineado. Logo se percebe a diferença no volume das partículas. Acho que já está bem visível a diferença entre eles. A questão é que você só vai conseguir fazer um líquido realista colocando o máximo possível de resolução em cada emissor que você trabalha. O problema é que quanto maior o número de resolução, mais tempo leva de processamento e mais uso de memória. Então aqui o limite é a sua capacidade de processamento e memória e tempo disponível que você tem. Densidade. Densidade também vai ser a diferença entre criar um líquido correto ou errado, porque cada líquido possui a sua densidade. A densidade aqui é dita em massa, ou melhor, em quilo por metro cúbico, ou seja, existem 1000 quilos no metro cúbico, por default.
O que temos que saber é que cada partícula possui a sua própria massa. No momento que você quer criar água, você tem que ter em mente que ela possui uma densidade certa, que no caso vem a ser 1000. Este valor por default. Mas se você quiser criar chocolate ou mel, vai possuir uma densidade altíssima, muito acima de 1000. Então você pode facilmente trabalhar com parâmetros como 15.000, 20.000 ou 30.000 na densidade, para criar líquidos que são muito mais densos que a água. Vamos aumentar o valor da densidade para 10.000. E esse aqui vamos deixar com 1000. O ideal seria ver como eles reagem em conjunto, um com o outro, dentro de um corpo fechado, dentro de um objeto fechado, como uma panela, por exemplo. Aqui no plane não se nota muita diferença, dá para notar uma diferença pequena no formato que se criou. Mas o que você tem que ter em mente é ter a ideia de quando você mistura duas partículas líquidas, que um certo líquido vai ter uma densidade, no caso a água seria 1000, e se você quiser fazer outro como chocolate, você terá que pôr uma densidade muito maior nas partículas. Agora a pressão interna e pressão externa. Antes disso, vamos voltar à densidade de 1000. Pronto, está com os valores padrões. Pressão interna e pressão externa. A pressão interna das partículas vai tentar expandir as partículas. Elas fazem com que as partículas se afastem uma das outras. Quando colocamos um número elevado na pressão externa, vamos colocar 20, por exemplo, e a pressão externa fica baixa, quando a pressão interna é maior, as partículas tendem a se afastar uma das outras. Já a pressão externa, vamos configurar o outro emissor com a pressão externa, é justamente o contrário. A pressão externa faz com que as partículas se aproximem uma das outras, quando temos uma pressão externa maior. Faz com que o líquido fique comprimido. Vamos simular para ver a diferença. Dá para notar claramente a diferença. Este emissor está bem bagunçado. Na própria hora da emissão já se notou essa diferença. E esse está mais compacto. Vamos aumentar ainda mais. Vamos colocar 80 para perceber ainda mais a diferença entre eles. Vamos também diminuir mais do outro emissor para ficar bem visível a diferença do que eu estou tentando mostrar. Pressão interna com 80, pressão externa 0,1. Aqui vamos fazer exatamente o contrário. A externa com 80 e a interna com 0,1. Isso será o suficiente para visualizarmos a diferença entre as partículas. Pronto, agora não há margem para dúvidas. Veja que onde a pressão externa é maior, o líquido se mantém totalmente compacto, inclusive na hora da emissão, e aqui existem partículas voando para tudo que é lado. A viscosidade é um parâmetro fácil de se entender. É bem parecido com a densidade, pois cada líquido possui a sua viscosidade, assim como cada líquido possui a sua densidade. A viscosidade vai dizer o quanto as partículas se mantêm unidas uma às outras. No caso, partículas do líquido como o mel e chocolate também possuem uma viscosidade muito alta, muito acima de 3. E líquidos como a água possuem uma viscosidade entre 1 e 3. Vamos voltar aos valores padrões de todos os emissores para estudarmos a viscosidade. Então, no emissor rosa, vamos colocar uma viscosidade bem alta, como 30. Você vai ver que as partículas se mantêm aqui mais unidas. E aqui uma viscosidade baixa, como 1.
Veja que na hora que elas caem no plane, essas partículas estão bem unidas, próximas umas das outras, e essas daqui se espalham. Essa está com uma viscosidade muito maior. Lógico que esse aqui se comporta muito mais como um efeito de água do que o rosa. Veja que o comportamento das partículas são totalmente diferentes. Se você errar na hora da viscosidade, você nunca vai fazer um líquido da forma que você deseja. E é um parâmetro fácil de se configurar. Só temos que ter paciência e tempo de teste. Uma vez que você acha a sua viscosidade para o seu certo líquido, ela será basicamente sempre a mesma. Surface tension é um parâmetro que é um fenômeno que nós observamos em líquidos em algumas situações. Quando é que se dá o surface tension? Alguns líquidos, como a água, elas possuem uma tensão superficial, ou seja, possuem em sua superfície uma fina pele, por assim dizer, de moléculas, onde essa fina pele não deixam com que os elementos que estão fora da água penetrem para dentro da água. A gente pode observar este efeito em um copo d'água que está cheio até a borda. Então existe uma fina camada de água, muito fina, que não deixa com que a borda e com que a água escorra para fora do copo, mesmo que a água esteja ultrapassando os limites do copo. Em algumas situações também podemos perceber que pequenos insetos, como mosquitos, conseguem ficar em cima dessa superfície de água, desta pele de água, por serem tão leves que não penetram e não furam a tensão superficial. Então, vamos notar a diferença, aumentando o valor da tensão superficial. Vamos deixar este em 0 e este em 50. Antes disso, vamos voltar a viscosidade para o valor padrão. Vamos resetar a cena. Está tudo com o valor padrão para não ter nenhum erro no estudo. E a surface tension está diferente. Eu pausei o vídeo nesta situação. Você pode ver que a forma, o comportamento das moléculas estão bem diferentes. Elas se mantêm unidas em grupos. Aqui dá para notar bem a diferença entre elas. E aqui elas não estão com a mesma situação que observamos no emissor rosa, onde está com surface tension em 50. Vamos voltar o surface tension para 1 e deixar os parâmetros iguais. Parâmetro padrão é 0. Interpolation. O parâmetro de interpolação se dá da seguinte forma. O Real Flow tem 3 possibilidades. None, que é sem interpolação, local e global. O Real Flow irá colocar partículas dentro de um ambiente com maior ou menor precisão. Quando colocamos interpolação como none, ele não irá inserir novas partículas dentro de um ambiente. Por exemplo, vamos entender, por exemplo, um copo, uma taça de vinho. Uma taça de vinho é um objeto pequeno, onde deveria haver o máximo possível de precisão de partículas. Então, não é aconselhável usar none no caso de uma simulação dentro de um copo de vinho, porque não existe a interpolação. Também como não seria aconselhável usar global. Por que global? No global, o Real Flow ele coloca partículas em espaços que ele poderia colocar com alguns espaços vazios para preencher o ambiente. Porém, ele coloca essas partículas de uma forma menos precisa.
Então, a interpolação global ela vai ter uma renderização rápida, mas de forma menos precisa. Seria usado em uma caixa d'água, por exemplo. Uma caixa d'água seria o local perfeito para colocar interpolação global, porque você não tem necessidade que as partículas mantenham uma forma, uma vez que elas estão dentro de uma caixa d'água. Agora, a interpolação local é onde você tem o máximo de precisão, no caso, em um objeto pequeno como o cálice de vinho. O RealFlow coloca partículas a mais dentro dessa taça, no momento que elas caem do emissor, preenchendo os espaços da forma mais precisa possível. Claro que isso leva um tempo de render muito maior. Então você tem que saber escolher qual interpolação, dependendo da sua situação que você tem. Quando for encher grandes quantidades de água, você pode colocar até sem interpolação ou global. Mas se for algo muito específico, muito pequeno, que requer o máximo possível de resolução, você coloca local. Isso irá elevar o seu tempo de render. O parâmetro Compute Vortex, ele geralmente não é usado. Para que ele serve? Ele serve para gerar alguns efeitos de sombreamento, mas isso também é feito com script de pós-processamento para gerar este efeito de forma mais rápida, porque no momento que colocarmos IS, o tempo de simulação aumenta bastante. Na grande maioria dos casos, o Compute Vortex se mantém como desligado. E máximo particles significa a quantidade máxima de partículas da cena. Vamos ver que nós temos 5.000. Ao clicarmos em estatísticas, ele começará a simular e o número de partículas começará a aumentar. Quando o número existente de partículas chegar a 5.000, o emissor irá parar de emitir partículas. Na verdade, ele chega em um número aproximado a 5.000, ele não para exatamente no número 5.000. Então, aqui no número máximo de partículas, você configura a quantidade que você quer que saia do emissor. O padrão é 5.000. Mas dificilmente você irá trabalhar com 5.000 partículas. Aqui sempre possui um número elevado. Esses foram os principais parâmetros das partículas. Na verdade, nós estudamos todos os parâmetros. Você, ao longo dos estudos do RealFlow e em seus projetos, você irá usar diariamente resolução, densidade, pressão interna, pressão externa, viscosidade e, em alguns casos, surface tension. Esses parâmetros, então, são necessários que você tenha entendido bem. Você, caso tenha alguma dificuldade, volte nessa videoaula, porque ela é a base para qualquer coisa que você venha fazer no RealFlow. Faça novos testes, coloquem esses emissores dentro de caixas, dentro de vasos, como objeto vaso, que já está pronto aqui, e veja a diferença entre cada um. Aqui está o objeto vaso. Este vaso é bom para estudar a diferença da densidade entre as partículas. Você coloca os dois emissores um em cima do outro com densidade diferente. Você vai ver que as partículas com maior densidade ficam embaixo e as com menor densidade ficam em cima. Então, o que eu quero dizer com isso é que esta videoaula é de suma importância para o seu prosseguimento de estudo no RealFlow. Também para criar os seus projetos, quanto os seus futuros projetos. Você tem obrigatoriamente que entender o que significa cada um desses parâmetros. Principalmente esses que eu acabei de citar, como resolução, densidade, pressão interna, pressão externa e viscosidade. Você também pode ler no Help do RealFlow, existe uma ajuda a mais sobre esses parâmetros, assim como todo o programa. Obrigado por terem assistido a mais essa videoaula e até a próxima.